Bom dia a todos e todas. Eu vou tentar até ser mais breve, senadora. Agradeço mais um convite da ABCCom para participar desse evento. É o meu terceiro encontro e vejo ele sempre cheio e os debatedores sempre motivados. Então, parabéns à ABCCom por mais este momento. Bom, nos outros dois eventos anteriores, eu falei para vocês, falei para os senhores e senhoras, sobre o que pensávamos para o Canal da Cidadania. Naquela época, planejávamos o Canal da Cidadania. Hoje, eu tenho a felicidade de vir aqui falar do canal que já é realidade, do Canal da Cidadania, que foi regulamentado em dezembro de 2012 e que tem tudo para permitir que todas as faixas, que todos os canais comunitários hoje já existentes na TV por assinatura e outros que venham a surgir, possam estar na televisão aberta digital brasileira. Então, agora é um momento de mobilização por parte da comunidade e de diálogo da comunidade com seus pares, com outras associações, e com o poder público local. Fala um pouco, então, eu vou evitar comentar exatamente o que o Carlos comentou, então eu fico à disposição sobre essas questões, caso tenha necessidade de algum tipo de esclarecimento. Prefiro falar daquilo que ainda não foi falado. Bom, hoje o Ministério já recebeu 145 pedidos de outorga do Canal da Cidadania. Desses 145, 7 já chegaram ao fim da primeira etapa, que é o encaminhamento da documentação por inteiro pela Prefeitura, pelo município. Como o Carlos disse, por enquanto, apenas os municípios podem solicitar a outorga. Esse prazo para os municípios vai até junho de 2014, porém, terminado esse prazo, tanto os municípios quanto os estados podem continuar solicitando a outorga. Aí o município perde a prerrogativa e estado ou município, quem solicitar primeiro, tem direito a essa outorga. Bom, o município, por enquanto, encaminha a documentação, o Ministério faz a avaliação da documentação, que é aquela documentação já apresentada anteriormente. Existindo alguma pendência, o Ministério oficia o município complementa a documentação. Concluída essa etapa, o Ministério informa a Anatel: olha, o município X já terminou de enviar a documentação necessária, favor incluir um canal no plano básico de frequências. Estamos no momento de transição da televisão analógica para a televisão digital, e a Anatel está no momento assoberbado de replanejamento do espectro, ou seja, está analisando o espectro de todo o país e fazendo as modificações necessárias para viabilizar o desligamento da televisão analógica e a entrada em funcionamento de forma plena e sem maiores problemas da televisão digital. Em alguns municípios brasileiros, na imensa maioria dos municípios brasileiros, não há um problema de espectro hoje em dia. O espectro não é congestionado. Agora, nos principais centros, e nas grandes regiões metropolitanas, há sim um problema de espectro que vai ser resolvido nos próximos anos, ou vai ser minorado nos próximos anos, e aí poucos anos. Bom, e aí eu falo um pouco daqui a pouco sobre eu falo um pouco desse problema um pouco mais à frente aqui na minha intervenção. Concluída essa fase de envio da documentação, o Ministério oficia a Anatel planeja um novo canal e nos informa o Ministério das Comunicações, que solicita o projeto técnico do município. Concluída a análise desse projeto técnico do município, é concluído o processo de outorga, propriamente dito, e ele segue para a Casa Civil, Presidência e depois Congresso Nacional, que tem que apreciá-lo. Ou seja, o processo de outorga do Canal da Cidadania, tal como outras outorgas de radiodifusão, ele não é um processo simplificado, ele passa por diferentes instâncias. Porém, a nossa previsão é que, daqui a alguns poucos anos, tenhamos efetivamente os canais abertos, ou em um número significativo de municípios, na televisão brasileira. Grande parte o tempo necessário para a tramitação de um processo desses depende muito da entidade que solicita a outorga, ou seja, do município nesse caso. É preciso que ele apresente a documentação de forma ágil. Fico feliz também de, na portaria que regulamenta o Canal da Cidadania, o Ministério das Comunicações ter conseguido solucionar alguns problemas que sempre se colocaram. O primeiro deles diz respeito à necessária independência entre poder público e comunidade. Ora, regulamentar o Canal da Cidadania não significa permitir ou não significa estabelecer que as faixas comunitárias deverão se subordinar à Prefeitura. Muito pelo contrário. O objetivo é ter canais comunitários que sejam efetivamente autônomos do ponto de vista editorial dos municípios. Para isso, o que o Ministério estabeleceu na portaria foi: a infraestrutura de transmissão compete ao município. Agora, o município deve transmitir a programação das faixas comunitárias
tal como elas chegam a essa infraestrutura de transmissão. Ou seja, não pode haver qualquer tipo de intervenção do município ou do Estado nas faixas de programação da comunidade. Além disso, quem seleciona as associações comunitárias será o Ministério das Comunicações, tal como já faz hoje, por exemplo, para a radiodifusão comunitária, para rádios comunitárias. O Ministério vai publicar um edital, vai publicar um aviso de habilitação naqueles municípios onde existe a outorga, convocando as entidades interessadas a se apresentar. E aí existe uma ponderação em relação à pontuação para verificar quais serão as entidades, as duas entidades escolhidas. Mais do que isso, as associações comunitárias devem ser abertas à participação de qualquer residente naquele município. Então, não se trata de um canal fechado em si mesmo, em si mesmado, né? Programando o que bem entender. Não, a programação deve efetivamente representar aquela comunidade. Criamos ainda instâncias de participação no acompanhamento dessa programação. Previmos a necessidade de uma ouvidoria por parte do Canal da Cidadania, assim como previmos a necessidade de um conselho de comunicação local que acompanhe os trabalhos do Canal da Cidadania e, eventualmente, aí depende do município optar por esse modelo, mas, enfim, esse conselho pode ter outras prerrogativas, pode ter outras competências no que se refere à comunicação. Isso depende de uma discussão no âmbito do próprio município. Mas, fato é que ampliamos também com o Canal da Cidadania a participação da sociedade em meios de comunicação públicos. Essa me parece uma conquista importante para esse canal. Fala um pouco também de espaço no espectro de radiofrequências. Como eu disse, na maioria dos municípios brasileiros não há um problema de espectro. Agora, nos municípios mais populosos e nas grandes regiões metropolitanas, principalmente, esse problema é real, é concreto. Como solucioná-lo de forma urgente, rápida, né, para o Canal da Cidadania, pensando na perspectiva do Canal da Cidadania? Ora, em março de 2013, o Ministério publicou uma outra portaria dizendo o seguinte, que emissoras educativas vinculadas ao governo estadual, ao governo municipal, podem pedir para se multiprogramar como um Canal da Cidadania. E, nesse caso, elas têm 5 faixas de programação. Ou seja, elas podem continuar veiculando na televisão digital a programação que já veiculavam e, além disso, elas passariam a veicular também uma faixa do município, uma faixa institucional do município, uma faixa institucional do Estado e 2 faixas das associações comunitárias, sendo cada uma dessas entidades responsável, do ponto de vista legal, pelo que veicula, né? Com isso, nas capitais, onde estão grande parte dessas emissoras, é concreta, é real a possibilidade de entrada em operação quase imediata dos canais comunitários. Por quê? Essas emissoras já têm suas outorgas, ou seja, o processo de outorga não recomeça do zero, como é o caso de novos pedidos por parte dos municípios. Essas emissoras apenas precisam pedir anuência do Ministério, o Ministério anuindo, elas podem, assim que começarem a transmitir em digital, já se multiprogramar como um canal da cidadania, né? E aí estamos falando das capitais brasileiras, onde o problema de espectro é mais sensível, onde o problema de espectro é realmente maior, né? Então, é fundamental que vocês, senhores e senhoras das associações comunitárias, que já programam canais comunitários no Brasil como um todo, dialoguem com as emissoras educativas, que são suas naturais parceiras, e aí a gente tem um histórico de Fórum Nacional de TVs Públicas, de outras instâncias de diálogo construídas com o tempo, mas é fundamental que haja esse diálogo para tentar viabilizar o Canal da Cidadania nas capitais de uma forma muito rápida, a partir das próprias emissoras educativas já existentes. Além disso, a questão do financiamento. Já há alguns anos, desde o início da televisão digital no Brasil, ou desde a decisão sobre a televisão digital no Brasil, no que se refere à infraestrutura de transmissão, e aí é importante dizer, a infraestrutura de transmissão não será custeada pelos canais comunitários. O modelo adotado para o Canal da Cidadania, nesse ponto específico, é semelhante ao modelo da TV por assinatura. Ou seja, o que vocês fazem hoje, o que os canais fazem na TV por assinatura? Encaminham até um ponto X, determinado pela prestadora de TV por assinatura, a sua faixa de programação, né? O seu canal programado. Fala, olha, está aqui o canal, e aí a prestadora se responsabiliza pela distribuição desse sinal. Qual é o modelo do Canal da Cidadania? O município vai indicar também para os canais comunitários até onde eles devem encaminhar esse sinal. A partir dali, daquela torre, esse custo é do município, né? Então, é exatamente o mesmo modelo que já é praticado em relação à TV por assinatura. Bom,
Já existe, como eu falava, já existe há alguns anos no Brasil uma linha de financiamento do BNDES no que se refere à digitalização de emissoras de televisão para a infraestrutura de transmissão. Então, os municípios podem recorrer a essa linha caso queiram, né? Além disso, o preço de equipamentos de transmissão tem caído consideravelmente com o tempo e é natural que isso ocorra, né, tendo em vista que há uma maior demanda do mercado. Então, esses custos ficam cada vez mais baixos para aquelas entidades, no caso, para os municípios que desejarem montar o seu canal da cidadania. Além disso, existe a possibilidade de compartilhamento de torre em um número significativo de municípios brasileiros. No interior do país, grande parte das torres, hoje, que já são utilizadas para a televisão brasileira, estão em terrenos do município e muitas vezes são torres mantidas pelo próprio município ou em parceria com o município. Isso já acontece, né? Além disso, no caso do financiamento da faixa de programação, mantivemos, no caso do Canal da Cidadania, para as faixas comunitárias, um modelo de financiamento já existente para a TV por assinatura, né? Ou seja, não é permitida a venda de horários e não é permitida a publicidade comercial. Outras fontes de financiamento são permitidas. Apoio cultural, participação da comunidade de uma forma geral, enfim, os outros instrumentos que já existem. Por quê? Avaliamos que ampliar esse modelo de financiamento passa por uma discussão legal, né? Seria necessário mudar a legislação vigente. Caso ela venha a mudar, aí sim o Ministério adequará, normalmente suportaria isso. Mas, por enquanto, esse é o caminho possível, tendo em vista o que já existe em termos de lei no país. Bom, eram essas questões centrais que eu queria abordar em relação ao Canal da Cidadania. A mensagem que eu passo é uma mensagem de otimismo. Estamos satisfeitos com o número de pedidos feitos até aqui. Vale lembrar que um município tradicionalmente não executa um serviço de geradora de televisão. Isso é algo extremamente novo para o município. Quando a portaria foi publicada em dezembro de 2012, novos prefeitos estavam se preparando para tomar posse. Então, ano passado, o ano de 2013 foi um ano, o ano de 2013 está sendo um ano em que os prefeitos estão tomando conhecimento da realidade financeira, tomando conhecimento dos problemas do seu município, e aí sim podem começar a se planejar para outras empreitadas nos próximos anos, para outras iniciativas nos próximos anos. O período para pedidos de outorga não será interrompido, ou seja, por enquanto, até junho do ano que vem, o município tem a prerrogativa, porém, depois o Estado também passa a ter essa prerrogativa. Além disso, viabilizamos todas as alternativas que conseguimos ver para um procedimento mais célere de outorga. Surgiram, por exemplo, dúvidas por parte das emissoras educativas das capitais se seria possível, tecnicamente, multiprogramar 5 faixas de programação, ou seja, aquelas já veiculam e mais 4 do Canal da Cidadania. Na semana passada, o Ministério das Comunicações fez uma apresentação para as emissoras educativas, a partir de um estudo que fizemos sobre multiprogramação, e a nossa conclusão é que sim, isso é totalmente possível, né? Trata-se apenas de um pleito, de um interesse por parte da emissora educativa de solicitar ou não essa multiprogramação. É claro que as emissoras educativas têm prerrogativa para solicitar ou não, essa decisão compete a elas, mas é importante que, independente de qualquer coisa, haja um diálogo da comunidade com essas emissoras, que são parceiras naturais, ainda que essa parceria não se concretize agora, é uma possibilidade de parceria para a viabilização de uma infraestrutura comum no futuro, né? Então, o Ministério das Comunicações está satisfeito com o nível dos pedidos recebidos até agora, e é fundamental que a sociedade se prepare para isso. Um novo tempo se abre para os próximos anos, serão certamente anos de entrada da comunidade na televisão digital aberta no Brasil. Essa é uma conquista importante e uma conquista que diz respeito em muito à mobilização dos canais comunitários até aqui, assim como dos mais diferentes segmentos que militam no campo da radiodifusão pública. Então, parabéns, aproveitem essa oportunidade, dialoguem com as entidades que podem ser parceiras nesse processo, e agora, cada vez mais, a responsabilidade é dos canais comunitários, de construção, a construção do Canal da Cidadania passa pelos canais comunitários. É importante que vocês estejam cientes disso e participando desse processo. Obrigado, e eu fico à disposição, senador.